Muito bem. Então vamos fazer a conta, né? Então, ó, CZ é igual a integral CZ é C cosseno θ. Então, cosseno de θ, né? Vezes C, onde C é a velocidade da radiação, no caso a luz, né? R ao quadrado, seno de θ, de θ, de φ sobre a integral da área, né? A área, né, é r ao quadrado seno de θ de φ. Obviamente, como agora a gente abriu a área em duas variáveis de integração, né, a integral não é mais única, né? Não é em dA apenas, é nessas duas variáveis. Então a gente transforma a integral em integral dupla, ok? Veja, esse r é constante perante essas variáveis de integração, então a gente pode dividir esse r ao quadrado com esse r ao quadrado, e c é constante perante, né? C é a velocidade da radiação constante perante essas variáveis de integração. Então a gente tira, né? Então, de modo que a integral fica, esse valor médio fica integral dupla, né? De cosseno de θ, seno de θ, de θ, de φ, sobre a integral dupla, né, de seno de θ, de θ, de φ, tá? Então, se a gente considerar a esfera, a gente já tem, né, essa banda aqui, ó, da esfera, certo? É uma calota esférica, né? O ângulo θ, que é esse aqui, entre Z e o vetor C, ele varia de zero quando ele estiver sobre eixo até esse ponto aqui, que é π sobre 2. Então, a variação do θ é de 0 a π sobre 2, que é 90 graus, tá? O ângulo φ, né, que é essa circulação aqui, ele completa o ciclo, né? Então, φ varia, né, de 0 até 2π, né, para completar um ciclo completo. Então tá aí os limites de integração, né, dessa nossa integral, tanto em θ, de 0 a π sobre 2, né, de 0 a 90 graus, e φ de 0 a 2π. Então vamos lá, né? Então, substituindo, né, nós temos integral de 0 a 2π em φ, né, e integral de 0 a π sobre 2 em θ, né, cosseno de θ, seno de θ, né, aqui, sobre integral de 0 a 2π de φ, integral de 0 a π sobre 2, seno de θ, né, de θ. Né? Ok? Bom, ó, mais uma vez, ó, a integral de 0 a 2π de dφ, isso dá 2π. Integral de 0 a 2π de φ dá 2π também. A gente pode simplificar esse termo com esse. Resta apenas essas duas integrais aqui em θ, né? Essa no denominador é fácil de fazer, né? Porque a integral do seno, né, é menos o cosseno, né? Então, ó, a integral do seno dá menos cosseno de θ de 0 a π sobre 2, tá? E aqui nessa daqui, né, veja só, se a gente chamar aqui o seno de θ, du vai ser esse dθ cosseno, né? De modo que essa integral aqui é seno ao quadrado de θ sobre 2, né? Se a gente chamar de u, que vai ser u ao quadrado, né? Isso, aí a gente precisa encontrar, né? Na verdade, está aqui os limites de integração, né? Que são de 0 a π sobre 2, né? Agora é simples de fazer a conta, né? Certo? É simples de fazer a conta, tá? Veja que essa daqui, né? Seno de π sobre 2 dá 1, seno de 0 dá 0, então, ó, 1 sobre 2, essa aqui o resultado é meio, tá? Essa daqui, ó, vai dar menos, né? Menos, certo? Menos cosseno de π sobre 2, aí menos com menos mais cosseno de 0, cosseno de π sobre 2 dá 0, cosseno de 0 dá 1, né? Então essa daqui, ó, o resultado é 1. Então a integral, né?
Obviamente, tem um C aqui, né, que eu esqueci de colocar, ele aparece aqui, aqui, né, aqui, e, obviamente, como esse resultado aqui dá meio, isso daqui dá C sobre 2, que era o resultado que a gente estava procurando. Como M de Ni de T, né, é o valor médio dessa radiação que está passando, né, por essa superfície aqui, né, já que o furo está em apenas um dos lados, tá? Vezes a densidade de modos aqui dentro da cavidade, como o valor médio deu C sobre 2, né? Então, C sobre 2, U de Ni de T, que era a relação, né, que a gente estava procurando, ok? Então, agora a gente precisa determinar, né, a expressão para o U de Ni de T, que é dado, né, em termos do número de modos, né, por essa expressão aqui, né? Então, esse aqui a gente pode utilizar, né, já que a gente vai primeiro, né, atacar o problema com uma abordagem clássica, né? Então, isso aqui a gente conhece, né, o valor médio dessa energia, né, segundo o teorema da equipartição da energia, né, ele é 1/2 de kBT, né, para cada modo, né, para cada grau de liberdade que o sistema tem. E os graus de liberdade, nesse caso, estão associados, né, aos modos em que essa onda estacionária está vibrando aqui dentro da cavidade, né? Então, isso aqui a gente já tem, tá? Como a gente tem dois, né, a gente tem o modo elétrico e o modo magnético, né, a gente multiplica por 2, então o valor médio disso aqui vai ser kBT. Então, falta agora encontrar esse número de modos, né, na frequência Ni e intervalo de tempo T, certo? Para resumir, né, o que a gente obteve, né? Só para resumir o que a gente obteve, né? A gente obteve que o M de Ni de T será C sobre 2 U de Ni de T, tá? É a relação entre a radiação que está sendo emitida, né, pelo corpo, né? Radiação que está sendo emitida pelo corpo por unidade de área, por unidade de tempo, numa frequência Ni, né, por intervalo de frequência, e numa temperatura T, que é a temperatura de equilíbrio desse corpo, a relação entre ela e a densidade de energia dentro da cavidade, né? Veja que quando a gente multiplicar, esse aqui é energia por volume, isso daqui é distância por tempo, o resultado efetivo vai ser energia por unidade de área por unidade de tempo na frequência Ni. Então, o U de Ni de T, né, é o número de modos na frequência T, né, por volume V vezes. Então, só recapitulando o que a gente tem, né, em virtude do tamanho do problema, né, a gente tem que, dado um corpo, né, uma cavidade, né, com um pequeno orifício em um dos seus lados, né, a radiação penetra nessa cavidade, né, fica presa internamente a mesma, colidindo com as paredes, né, dessa cavidade, evacuada, né, a gente retira as partículas no interior, né, dessa cavidade, de modo a dizer que a interação ocorre, né, da radiação com os átomos ou moléculas presentes nas paredes, né, dessa cavidade evacuada, né? Então, o que acontece, né? Internamente, né, essa radiação é regida pelas equações de Maxwell que a gente mostrou, né, que resulta, né, quando a gente faz o acoplamento nessas duas equações diferenciais, né? Laplaciano de E é 1 sobre C2 D2 dt2 de E, né? E Laplaciano de B é 1 sobre C2 D2 dt2 de B, certo? Onde C, né? C
é dada a conexão entre essas duas coisas, dado por 1 sobre raiz de μ0 ε0, né? Que se você fizer a continha, né, aplicando essas constantes, como eu falei, faça isso. Isso dá aproximadamente 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, que é a velocidade da luz, né? Então, esses dois campos oscilam no espaço e tempo e se propagam, né, com a velocidade da luz, né? Então, a gente tem um modo elétrico aqui vibrando, certo? Um modo elétrico vibrando aqui no espaço, né? Essa é a direção de oscilação, né? A gente diz que é uma onda transversa, né? Onde a direção de propagação é perpendicular, né? É transversa à direção de oscilação, né? Esse aqui é o campo elétrico, né? O E. E nós temos o campo magnético oscilando aqui, certo? E assim sucessivamente. Aí a gente tem aqui o modo de vibração da indução ou campo magnético, né? E essa onda, né? Essa onda se propaga com a velocidade da luz c, né? Dada por esse valor no vácuo, né? Uma vez que a gente evacuou a cavidade. Então, quando a gente considera a cavidade, né, fechada e a onda presa, o que vai se formar são padrões, né, estacionários, né, de onda, né, uma vez que elas não podem escapar. Então, devido às múltiplas interferências construtivas e destrutivas presentes no interior, o que se forma é um padrão, né, de onda estacionária. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Né? Calcular o número de modos, né, de vibração que essa onda eletromagnética produz no interior dessa caixa, né? E relacionar isso, né, com a energia entre esses modos de vibração, né, trocados com as paredes do recipiente e em seguida relacionar com a radiação que é emitida pelo corpo, né, após esse equilíbrio. Bom, então, dando continuidade, né, as duas equações, né, para B e para E são idênticas, né? O Laplaciano de E é igual a 1 sobre C quadrado D2 dt2 de E, né? E Laplaciano de B igual, né? Laplaciano quadradão, Laplaciano, né? C quadrado D2 dt2 de B, né? Certo? Sendo C 1 sobre raiz de μ0 ε0, né? Que é a velocidade da luz, tá? Então, vamos escolher resolver essa aqui, né? Resolver para B vai dar basicamente o mesmo tipo de solução, né? E para os modos que a gente está procurando, basta resolver uma, né? Porque a gente tem o dobro, né? Para a solução, tá? Então, só abrindo essa equação aqui, né, o nosso campo elétrico, ele é espacial, espaço-temporal, né, e possui 3 componentes, né, é x, x chapéu, mais é y, y chapéu, mais é z, z chapéu, né, num sistema cartesiano aqui, tá? X, y, z, ok? Então, se a gente substituir, né, essa aqui nesta, tá? O que a gente vai ter é basicamente a mesma equação para cada uma dessas componentes, né? Então a gente vai ter, ó, Laplaciano x igual a 1 sobre c quadrado d2 dt2 de x, né? Laplaciano de y, né, é igual a 1 sobre c ao quadrado d2 dt2 de EY e Laplaciano de EZ, né, é igual a 1 sobre c quadrado d2 dt2 de EZ, né, sendo que cada um deles, né, por exemplo, como o nosso E, né, o nosso E, ele depende, né, de x, y, z e do tempo, né, cada uma dessas componentes tem essa mesma dependência. Então,
Vamos pegar uma delas, né, essa aqui, e resolver, né, usando o método da separação de variáveis. Escrevendo, né, novamente a equação, né, Laplaciano de EX é igual a 1 sobre C2 D2 DT2 de EX, né? Aí abrindo esse operador, nós temos que D2 dx2 é x, né? Mais D2 dy2 é x, desculpa, é x, né? Tá atuando sobre x, mais D2 dz2 de E x, isso é igual a 1 sobre c quadrado D2 dt2 de Ex, tá? Então, vamos aplicar o método da separação das variáveis, né? Eu vou dizer que o nosso Ex, né? Veja que Ex não é que ele é função apenas de x, né? Ele continua sendo função, né? Esse x é só a componente x, né? E ele é função de x, y, z e t, né? E para aplicar o método da separação, a gente vai dizer que isso é o produto, né, de funções exclusivas de cada uma dessas variáveis. Então ele vai ser um x de x, né, um y de y e um z de z, tá? Vezes, obviamente, uma função t de t, tá? Então esse aí vai consistir no início, né, no nosso método de separação de variáveis, né? A gente vai dizer que cada variável dessa é função exclusiva, tem uma função exclusiva aí direcionada a ela, né? E aí a gente pega esse resultado e substitui na equação diferencial original. Então vamos lá, fazendo essa substituição, né? Então jogando aqui, nós temos que no primeiro termo, né, d2 dx2 de x, y, z, t, né? Eu vou suprimir essa dependência com x, y, z e t para encurtar. Esse x não é a variável, é a função, né? Mais d2 dy2 de x, y, z, t, mais d2 dz2, né, de x, y, z, t, isso é igual a 1 sobre C2, né? 1 sobre C2 de D2 dt2 de x, y, z, t, tá? Então essa daí é a nossa equação. Obviamente, né, para essa operação de derivação com relação a x parcial, né, ele vai atuar apenas sobre esse x, né, que é função de x, tá? Então, y, z e t são constantes, né, perante essa operação. Então, fica, ó, y, z, t, d2, dx2, né, de x, né? A mesma coisa acontece aqui, a operação é sobre y, então x, z e t são constantes. Então, vai ficar x, z, t, né, d2, dy2 de y. Mais a mesma coisa nesse termo em z, né, vai ficar x, y, t, d2, dz2 de z, certo? Isso igual a mesma coisa na função temporal, uma derivação temporal, então vai ficar x, y, z e a derivada apenas sobre a função que depende do tempo, uma vez que é uma derivação parcial.